O Botafogo acabou de vencer o Corinthians por 3-1 no Newton Santos e deu aquela resposta que o torcedor estava esperando após a eliminação vexatória diante da Chapecoense. E que bela atuação do centroavante Arthur Cabral, marcando um hat-trick diante do Corinthians. E assim, não vou falar somente do jogo do Arthur Cabral, mas o Botafogo como um todo hoje fez uma grande partida. E tu sente que depois de uma eliminação como foi aquela, com as cobranças que tiveram e tudo mais, por parte da torcida do Botafogo, o time hoje correu aquele tantinho a mais que faz total diferença. O Botafogo venceu as divididas, o Botafogo conseguiu se impor mais em cima do Corinthians, e isso fez diferença para o resultado final do jogo. A gente via hoje um Botafogo querendo de fato vencer a partida. Mesmo com muitos problemas na hora da escalação, o Danilo não jogou, alegou problemas pessoais, pelo menos foi a informação que chegou até a torcida do Botafogo. E com isso, o técnico Franklin Carvalho deu oportunidade para o menino Huguinho, que pouco tinha jogado com a camisa do Botafogo após retornar do empréstimo que ele tinha ido para a Bélgica. E o Huguinho, claro, perdeu a bola ali no lance do gol do Corinthians, que eu até acho que foi falta em cima dele, o juiz acabou deixando passar, mas o Huguinho hoje fez um bom jogo, acabou não comprometendo, participou bem com bola, sem bola, e a ideia do Franklin Carvalho era ter um Botafogo jogando com aquela caixa por dentro que eu já havia explicado para vocês no nosso pré-jogo. Só mudou que o Huguinho foi jogar no lugar do Danilo, e com isso o Huguinho jogou mais como um primeiro volante, o Medina funcionou mais como um segundo homem de meio de campo, com um pouco mais de liberdade, Montoro entrando por dentro e dando liberdade para o Alex Telles na esquerda, Vidalba entrando por dentro e dando liberdade para o Matheus Ponte lá pela direita, e o Botafogo com essa dupla de centroavantes mais uma vez, com Kadir e com Arthur Cabral. Então esse era o desenho do Botafogo, enfrentando um Corinthians que a gente já conhece a filosofia do Fernando Diniz, posse de bola, tentar sair jogando desde lá da sua primeira fase de construção, e isso acaba atraindo muitos adversários para dentro da área, no caso do Corinthians. O Botafogo foi esperto, marcou em cima. No primeiro tempo, o Botafogo foi muito bem nesse abafo em cima do Corinthians, não dando liberdade para a equipe paulista sair jogando desde lá de trás, recuperando bolas, forçando o Corinthians ao erro em vários momentos. E no final das contas, se tu pegar um contexto assim final da partida, foi muito merecida essa vitória do Botafogo. Foi melhor do que o Corinthians e mereceu sair com esses 3 pontos. O que o torcedor do Botafogo espera é que o time mantenha esse nível de atuação com regularidade nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. E assim, o Franklin Carvalho hoje foi muito bem. Ele tinha ido muito mal no jogo do meio de semana, mas às vezes é também por falta de experiência. O Franklin Carvalho é um cara que ele entende de futebol, ele sabe armar um time. Só que às vezes por falta de experiência, em alguns momentos decisivos, ele acaba tomando não as melhores decisões. E aí acaba comprometendo todo o andamento de um trabalho que poderia ser muito mais bem visto pela torcida do Botafogo. Mas os detalhes que você não percebeu desse primeiro gol marcado pelo Arthur Cabral contra o Corinthians, ele que fez um hat-trick, foram esses. Um Botafogo hoje jogando mais direto, com mais bolas longas, sendo mais objetivo, podemos falar. O Corinthians marcava tradicionalmente no seu 4-4-2, mas não fazia uma marcação-pressão. Então isso dá liberdade, dá tempo e dá espaço para o Ferrarese olhar para frente, observar quais são as melhores opções para ele fazer esse lançamento. E aí vem o passe longo do Ferrarese, e um momento muito decisivo é essa jogada aqui, do Vidalba do Botafogo contra o Gustavo Henrique do Corinthians. Porque o Vidalba é menor do que o Gustavo Henrique tem quase 2 metros, o Vidalba ele tem 1,82 m de altura. O Vidalba é mais franzino do que o Gustavo Henrique, mas ele vai muito bem nesse lance e consegue vencer esse duelo aéreo do Gustavo Henrique, mesmo sem tocar na bola. Ele sabendo que é mais baixo, ele vai mais no corpo do jogador do Corinthians, sem cometer a falta, porque futebol é um esporte de contato, e ele meio que tira o Gustavo Henrique dessa jogada. O Gustavo Henrique até corta de cabeça. A dupla de centroavantes do Botafogo alinhada para recuperar e pegar essa segunda bola, ela cai no pé do Arthur Cabral, que domina a bola, que fica mais afeição pro pé esquerdo, e o Arthur Cabral, ele, nesse momento que ele domina, ele percebe que tem muito espaço, mas muito espaço mesmo. Com a queda do Gustavo Henrique, olha só como é que criou essa lacuna. Ele tem tempo e espaço para ajeitar essa bola, trazer para a perna esquerda, confiar na sua finalização. E tu vê que a finalização é muito boa aqui nessa entrada da área, próximo do zona 14 do campo. É tão boa que o Hugo Souza, que é um excelente goleiro, fica pregado no chão, sem alguma reação, sem chance alguma de defesa, e o Botafogo faz 1-0 em cima do Corinthians. O Corinthians empata rapidamente, o Corinthians conseguiu marcar pressão,
forçar o erro ali do Guinho, até acho que com falta, mas aí o Ranieri consegue recuperar essa bola, cortar já armando, essa bola vai pro pé do Rodrigo Garro, que faz uma excelente finalização e faz o gol do Corinthians na partida. O jogo fica equilibrado, podemos dizer, por algum certo momento, mas o Botafogo já retoma algum tempo depois as rédeas do jogo, já retoma esse fato de estar mais no campo de ataque, de pressionar mais o Corinthians volta a baixar um pouco seu bloco, não consegue manter essa pressão em cima do Botafogo, e aí vem um segundo gol, nesse caso novamente marcado pelo Arthur Cabral. E os detalhes que você não percebeu desse golaço do Arthur Cabral contra o Corinthians foram esses. Primeiro eu quero destacar o Alexander Barbosa, saltando a pressão muito bem em cima do Yuri Alberto e recuperando essa posse de bola para o Botafogo. Já cortou, armando um contra-ataque, porque o corte dele vai no pé do Álvaro Montoro. O Montoro voltou a jogar muito bem. O Montoro protege, sustenta o contato contra o Breno Bidon, e aqui o Botafogo pega o Corinthians em uma situação que o Corinthians estava um pouco mais voltado para atacar, agora tem que recompor para defender. O Montoro vai muito bem sustentando, levantando a cabeça e observando quais são as melhores opções de passe. O Botafogo jogando nesse 4-4-2, o desenho fica muito claro, né? O Montoro e o Vidalba, e o Arthur Cabral e o Kadir como a dupla de atacantes do Botafogo. O Corinthians até estava bem montado defensivamente, com seus 4 jogadores ali no sistema defensivo, mas tinha muito espaço. Olha como é que os volantes do Corinthians foram no Montoro, mas deixaram muito espaço. O Montoro faz aqui o passe no Kadir, o Kadir não perde muito tempo e consegue arrumar essa bola para o Arthur Cabral. Estava muito, mas muito distante. Só que o Arthur Cabral tinha um certo espaço para buscar a finalização. O Bidon e nem o Ranieri conseguiram aqui tirar o espaço do Arthur Cabral. Então o Arthur Cabral prepara, arma, olha o posicionamento do Hugo Souza e faz essa pintura pro Botafogo. Sem chance de defesa para o Hugo Souza. Ou melhor, o Hugo Souza nem tentou ir na bola, foi tão rápida essa finalização e tão imprevisível, porque estava muito distante, que o Hugo Souza não acreditou que o Arthur Cabral tentaria. Mas o que é a confiança no futebol? Ele acertou a primeira finalização, ficou confiante e tentou novamente essa finalização e fez esse golaço pro Botafogo. O jogo vai pro segundo tempo, o Corinthians até pressiona, teve um gol no lado do Corinthians que eu até acho que pode ter sido um erro de arbitragem. Eu sou bem justo aqui, bem honesto, cara. Eu acho que a bola não estava fora ali do círculo para cobrar o escanteio. O bandeirinha acabou antes da cobrança já parando a jogada, então isso anula qualquer chance depois do VAR analisar se estava ou se não estava. Então o bandeirinha ele já parou antes, aí saiu o gol do Yuri Alberto, mas eu acho que estava na posição correta, porém o bandeirinha parou antes. Essa arbitragem foi muito confusa de Botafogo e Corinthians, pênalti marcado, volta atrás, foi uma arbitragem extremamente confusa. Foi como eu falei também para vocês, eu acho que teve uma falta em cima do Guinho, o juiz deixou rolar o gol do Corinthians, então foi uma arbitragem confusa e... Então acabou sendo uma arbitragem confusa para ambos os lados e não somente para o lado do Botafogo, para o lado do Corinthians. A arbitragem no Brasil é péssima, cara, para qualquer time, essa é a verdade. E os detalhes do gol que fechou o hat-trick pro Arthur Cabral diante do Corinthians foram esses aqui. Botafogo hoje jogando muito mais longo, né, jogando muito mais direto. Olha só o Botafogo nessa primeira fase de construção. Nesse caso aqui o Corinthians pressionava o Botafogo, perdendo o jogo, tentando forçar o erro na saída de bola, e o Neto dá esse chutão pra frente, sem muita pretensão até a gente pode dizer, mas aqui vale destacar a luta do Vidalba novamente, que foi extremamente importante, porque era uma bola controlada, essa bola vem aqui para o André Ramalho, ele deixa essa bola quicar e complica já um pouco mais, mas o mérito é do Vidalba, que acredita na jogada, e no momento que o André Ramalho vai fazer o passe para recuar para o Hugo Souza, o Vidalba tá lá atrapalhando o jogador do Corinthians. O Vidalba recupera a bola realmente sem falta, futebol é esporte de contato, é que o Botafogo fica numa situação muito boa, né? Fica o Vidalba e fica o Cauã Toledo livres, né? O Gustavo Henrique até tenta recuperar, tenta cortar essa opção de passe no Toledo. O Vidalba vai muito bem, faz aqui o passe no Cauã Toledo, que fica cara a cara com o Hugo Souza, mas o Cauã Toledo acaba se atrapalhando, né? O Corinthians volta, tenta recompor, o Cauã Toledo acaba não conseguindo fazer a finalização pro gol, ele tira o primeiro marcador, depois o Carrillo consegue fazer o corte, mas o Arthur Cabral hoje estava com aquele perfume que a bola gosta, não teve jeito. A bola procurou o Arthur Cabral e ele simplesmente fez isso daí, ó. Colocou a finalização no alto, com o goleiro já no chão, só teve o trabalho de marcar o gol e marcar 3-1 para o Botafogo em cima do Corinthians. E foi assim que o Botafogo construiu a vitória em cima do Corinthians. No segundo tempo, com o bloco um pouco mais baixo,
marcando bem. O Corinthians não teve grandes oportunidades de gol no segundo tempo contra o Botafogo. O Corinthians tentava muito esses cruzamentos para dentro da área, principalmente de bolas paradas, que foram cortados pelo Ferrarese e pelo Alexander Barbosa, que fizeram um excelente jogo. Alex Telles hoje fez um bom jogo também pelo Botafogo. Matheus Ponte fez uma boa partida também. O Guinho fez um bom jogo. O Medina fez uma excelente partida. O Montoro voltou a jogar muito bem. O Arthur Cabral nem preciso falar, né? Marcou 3 gols. O Vidal, um jogo de muita raça, de muita entrega, como é uma característica desse atleta. O Cadiro, um jogo um pouco mais apagado, mas conseguiu dar a assistência também pro Arthur Cabral. Os meninos que entraram no Botafogo, o Justino, até mesmo o próprio Cauã Toledo, dando movimentação ali, o Cauã Toledo no ataque. O Justino entrou bem para fechar na reta final do jogo, e a vitória muito justa e merecida do Botafogo diante do Corinthians. E foi a vitória do Botafogo em cima do Corinthians por 3-1, vitória incontestável, a gente pode falar. Começa com esse belo gol marcado pelo Arthur Cabral, pro delírio da torcida do Botafogo no estádio Newton Santos. Belo gol, né? Arthur Cabral em tarde e noite inspiradíssima, fazendo a diferença. Foi contratado para isso o Arthur Cabral, para ter jogos como esse. É um dos artilheiros já do Campeonato Brasileiro, né? Um dos vice-artilheiros da competição. Então, assim, por mais que a gente possa questionar o Arthur Cabral, nessa temporada, por exemplo, ele tá bem melhor do que na temporada passada. É porque falta mais, né? Falta um pouco mais de constância pro Arthur Cabral. Esse lance aqui eu acho que teve falta em cima do Guinho. O árbitro não deu nada. O Garro fez o gol. Nada a ver com isso, tem o Corinthians, né? 1-1 no jogo. Jogo muito movimentado, né? Do início até o fim. Porque nesse tipo de situação, dificilmente o Rodrigo Garro acaba desperdiçando, né? Olha aí. Aqui o Neto teve zero culpa, né? Tem que fazer, cara a cara. Porém, a gente consegue um empate, né? Cedo. Rápido. Mas não vai durar muito tempo, não. O Botafogo vai fazer rapidamente também segundo gol na partida, com a pintura que eu já mostrei pra vocês do Arthur Cabral. Mas antes vai ter essa finalização aqui do Medina, pisando hoje um pouco mais na área, funcionando mais como um segundo volante, o Guinho como um primeiro. Botafogo envolvente, né? Conseguindo criar boas situações de gol, chegando próximo da área, finalizando, levando perigo para a defesa do Corinthians. Aí tem esse lance aqui. O Medina só não é expulso porque ele toca primeiro na bola, né? Porque depois a entrada é muito feia. Olha aí. Realmente eu acho que não era lance para expulsão porque ele não teve a intenção. Foi um lance contínuo do carrinho. Agora, se ele não pega na bola, meu amigo, o árbitro não pensaria 2 vezes e expulsaria o Medina. Esse lance aqui, um pênalti que o juiz dá no campo, volta atrás depois. E falando a verdade para vocês, eu também não achei que teve impacto não para ser um pênalti. Teve realmente o braço, teve o chão ali. Mas eu não achei que teve impacto pra ser pênalti, não. Como eu falo pra vocês, cara, eu sou um cara muito justo aqui. Eu acho que não teve um impacto pra ser o pênalti. De fato, o árbitro viu, anulou. Ele segurou, mas acho que seria muito rigoroso porque isso acontece direto, né, dentro da área, esse estoque. Agora, se é que ele puxou um pouco mais assintoso, que de fato impede, aí não tem o que fazer. Mas foi esse... Ele mais segurou de fato do que puxou ali o Ferrarese, né? Olha aí. E aí o juiz voltou atrás, tirou o pênalti. Acho eu que é uma decisão acertada da arbitragem. O Corinthians vai ter essa jogada de perigo aqui, chute do Rodrigo Garro, mas nada muito perigoso, de fato. E aí vai sair daqui a pouco o segundo gol do Botafogo, que foi o mais bonito, na minha opinião. O do Cabral, de novo, olha só, o Montoro sustenta muito bem, toque no Cadir, Botafogo de pé em pé, e aí vem, ó. Nossa, nem a câmera conseguiu acompanhar, né? Balaço, cara. Aquele famoso pegou na veia. Esquece. Fazer não. Esse aí. O goleiro até pode tentar, né? Às vezes, pô, o goleiro faz uma defesa muito absurda, mas é difícil demais porque essa bola vai muito rápida. Aí o Hugo fica só assistindo, né? Nem viu o momento que saiu a finalização do Arthur Cabral. O pezinho tá librado, a curva que a bola faz. Esse ângulo ali vindo por trás do gol fica mais bonito ainda. O Corinthians vai ter essa oportunidade de empatar o Ranieri, cara. O Corinthians ele é um time de boa estatura e ele é muito forte nessas jogadas de cruzamento, tanto com bola parada, bola rolando.
Sempre tem que ficar atento contra o Corinthians nesse tipo de jogada. E o Ranieri cabeceou muito bem, só que deu azar que a bola acabou pegando ali na forquilha, né? Próximo do travessão, entre trave e travessão. Tentativa de cobrança de falta do Alex Telles. No segundo tempo, o jogo vai ficar um pouco mais. Como é que eu vou falar pra vocês? Um pouco mais preso, né? Porque o Botafogo vai baixar o seu bloco naturalmente, o Corinthians vai ter mais a posse de bola, vai tentar o empate, até tentou algumas finalizações, mas nada muito perigoso. E aí é um problema dos times do Fernando Diniz, é um problema, assim, no geral, de times que querem atacar mais, só que alguns, no caso, os times do Diniz, eu sinto que sofrem mais nesse tipo de jogada, que é na transição defensiva. Principalmente quando você coloca muita gente no campo de ataque, e aí para marcar contra-ataques, transição ofensiva do adversário, o Corinthians é um time frágil. Então você estar na frente do placar contra o Corinthians é bom por conta disso. Os times do Diniz geralmente se lançam muito para ataque para tentar um empate, no abafa de alguma forma. Quando não consegue, o time vai se enervando e vai gerando muito espaço. Mas aqui o Neto foi muito bem, hein? Providencial. Neto e Ferrarese dando a vida aqui. Porque o Yuri Alberto estava pronto para marcar o gol. E futebol é isso, né, cara? É um lance aqui que o Neto salva o Ferrarese e tudo mais na dividida, que muda o rumo da partida. Porque se leva o gol aqui, o Corinthians ia vir pra cima, talvez até viraria o jogo. Mas como não aconteceu o gol, mais pra frente o Botafogo vai fazer o terceiro gol e vai garantir a vitória. Futebol é isso aqui, cara, pra mudar. Isso aqui. Muito pouco. E aí o gol do Arthur Cabral para fechar o caixão. 1-2-3-1 Botafogo em cima do Corinthians. Mais do que merecida a vitória. O gol do Arthur Cabral. Deixa eu ver se ainda vai aparecer aqui, cara. O lance do Alexander Barbosa. Não, não vamos colocar aqui. Mas teve o cabeceio perigoso do Alexander Barbosa. E depois o Santi colocando a bola no travessão. Mas aí, essa vitória do Botafogo. Gostaram? Eu fico nessa. Abração do Francesco. É nóis. Fui!